muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Passa-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus, nosso prazer está na presença do Senhor. Seja bem-vindo à nossa live. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos nesse domingo, dia do Senhor, de falar das coisas de Deus, de adorarmos o Senhor com alegria. Eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos. Tessalonicenses 4, o Senhor nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, porque perto está o Senhor. E o Senhor tem estado perto de mim, de você, da nossa casa, da nossa família. Eu quero mais uma vez agradecer a presença dos irmãos na sua casa, né? E eu louvo a Deus por você estar acompanhando o culto. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de crente está na igreja domingo, né? Mas como nós não estamos podendo ainda, a igreja foi até a sua casa, nós entramos até aí. E eu louvo a Deus por você que abriu a sua porta para nós entrarmos e falarmos a palavra do Senhor. Importante, irmãos, é nós estarmos em unidade, unidos. É importante entender que quando a igreja do Senhor está reunida, a palavra diz isso: 2 ou 3 de nós, a presença do Senhor se faz. E nós estamos reunidos hoje num número grande de pessoas. Eu creio e quero crer que esse número vai aumentar através dos momentos que nós estamos nessa live. Mas eu louvo a Deus pelo zelo que você tem, pelo amor que você tem à palavra do Senhor e pelo amor que você tem à igreja, que é o corpo de Cristo, qual eu e você fazemos parte. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Quero que você, antes de nós orarmos, abra aí a palavra do Senhor, livro de Efésios. Esse é o texto que nós vamos ler, mas depois nós vamos orar. Efésios 2, de 8 a 10, glória a Deus. Efésios de 8 a 10, que maravilha, estamos começando este culto online, e um culto cheio de alegria, apesar do tempo de luta, tempo de dificuldade. Nós sabemos que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e eu sei que você ama a Deus,
e que todas as coisas estão cooperando para o bem, o crescimento da sua vida, da minha vida. E uma coisa certa, o Senhor nunca nos abandona, a mão do Senhor nos guarda. Todos os acontecimentos que estão ocorrendo na minha e na sua vida, Deus está no controle, amém? Dos acontecimentos. Então feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, quero te agradecer, Senhor, por esta noite de domingo, dia do Senhor, em que a igreja do Senhor se reúne para comer da tua palavra, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Pai, que o Senhor possa, através da sua palavra, nos ensinar, falar conosco, dar-nos, Senhor, direção, que a tua palavra venha de encontro a cada irmão que nessa noite está ligado nessa live, e que o Senhor os alimente poderosamente, que o coração, o espírito do meu irmão seja cheio de uma alegria, a paz que excede todo o entendimento daqueles que sabem que são amados como filho. Nós somos filhos amados do Senhor, somos filhos através do Senhor Jesus, e te louvamos, Pai, pela tua palavra nesta noite, que vai nos dirigir, nos abençoar, nos alegrar. É luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. Pai, eu te louvo por esta noite, por cada um que está conectado conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler então o texto da palavra do Senhor, livro de Efésios 2, 8. Glória a Deus. Efésios 2, 8. Amém? Porque pela graça, e graça quer dizer o favor imerecido, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se engrandeça, se glorie, porque somos feituras de Deus, somos criados por Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, as boas obras. Glória a Deus. Esse livro de Efésios, irmão, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele traz um entendimento muito maravilhoso para nós, que nós devemos, sim, preste bem atenção nesse texto, o que diz. Esse texto diz assim, que nós somos salvos pela graça, nós não podemos fazer nada para merecer a salvação, amém? A salvação, ela é de graça, a salvação vem através da fé, como nós estamos lendo aqui. Fé quando cremos que Jesus é o Messias prometido, e que Ele veio para nos livrar dos nossos pecados através da morte da cruz, amém? Então a salvação é um dom de Deus, ela é dada por Deus através da doação de Jesus, que morre por nós. Ele, não tendo pecado, morre por nós pecadores, e assim, porque Ele foi crucificado injustamente, nós recebemos da parte de Deus adoção e perdão dos nossos pecados, mesmo não merecendo. Não tem nada que eu e você possa fazer para que os nossos pecados sejam perdoados e removidos. Nós entendemos que isso é feito pela fé. E aí você vê a parte B do versículo que diz assim: porque nós somos criaturas feitas por Deus, criadas por Deus para as boas obras. Nós fomos chamados para realizar e andar e realizar as boas obras, amém? Então, eu creio que na sua vida, na minha vida, por muito tempo, nós tivemos uma grande confusão, e tivemos uma interpretação, e nós vamos falar desta realidade. Tivemos uma interpretação muito própria do que é a salvação, e achamos por muito tempo, pelo menos eu assim, eu penso que você também, achamos que nós seríamos salvos e herdaríamos o céu, o perdão dos nossos pecados, por realizarmos boas obras, amém? Por ajudarmos os pobres, por ajudarmos os necessitados, por fazermos doação. Então esse conceito de salvação pelas obras é uma herança que nós recebemos de um sincretismo. E o que nós vamos falar nessa noite é sobre o sincretismo. O que quer dizer sincretismo religioso? É uma palavrinha meio complicada, né? Mas o sincretismo
a definição de sincretismo, eu quero que você preste bem atenção. O sincretismo é um substantivo masculino, para ficar bem claro. E o que ele quer dizer? O que esse conceito traz? O sincretismo religioso. É importante, porque nós vamos entender que o Brasil, ele recebeu uma grande herança cultural, né, indígena, dos portugueses. Depois veio, também recebemos influência africana, a introdução dos africanos, da escravatura, né? E tudo isso trouxe um conceito de sincretismo. E antes de eu dizer aqui o que significa o sincretismo, o que significa, eu quero dizer de uma forma bem popular que o sincretismo é como você pegar uma massa, fazer um pão, e você jogar um monte de ingredientes, e você amassa aquela massa, e o resultado daquela massa é o pão, né? O resultado do sincretismo é uma junção, e vamos entender, diz assim, ó: o sincretismo é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com interpretações de seus elementos. Amém? É uma fusão, uma junção de muita coisa junto. Por exemplo, esse pensamento que eu falei para vocês e que nós compartilhamos durante anos, que nós teríamos assim com Deus, estaríamos com Deus bem se nós realizássemos boas obras a ponto de na nossa vida recebermos a salvação, porque nós dedicamos boa parte da nossa vida a fazer boas obras. Eu acho que isso carregava comigo, você também. Mas o que nós entendemos é que Deus nos salvou através de Cristo. É isso que nós lemos no livro de Efésios 2. Nós somos salvos para realizar boas obras, amém? Nós somos salvos por Jesus através da graça. Tivemos nossos pecados perdoados, mesmo não merecendo, porque nós sabemos que ninguém pode perdoar pecados, nem juiz na terra, ninguém pode comprar o perdão dos pecados. O pecado é algo que fica impregnado no ser humano, e conforme nós vamos vivendo, nós vamos acumulando pecado. Essa é a verdade, né? Como uma criança nasce, ela é pura, e depois ela vai vivendo, vai se contaminando com o mundo, com a visão do mundo, com a linguagem do mundo, então ela vai se corrompendo. O pecado é a corrupção, e ninguém pode apagar essa corrupção, porque ela está dentro de nós. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio e teve o poder de limpar a nossa vida completamente do pecado. Você pode dar glória a Deus? Ele passou a borracha, limpou. Nós somos limpos do pecado. Que maravilha entender isso. Estamos limpos do pecado. E você sabe que o pecado é a que faz separação entre o homem e Deus. Isaías diz isso, que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. E quando Jesus, ele destrói o pecado e destrói a morte, nós então somos religados, e aí que se dá a religião, que quer dizer religar o homem a Deus novamente. Mas, falando de sincretismo, irmão, no Brasil, nós recebemos uma herança de culturas, de nossa fé, e se tornou uma grande bagunça, essa é a verdade. E hoje, para se pregar o Evangelho, o Evangelho que, na verdade, queridos, é o Evangelho da igreja primitiva pregada por Jesus e os seus apóstolos, que vai até o final da revelação de Apocalipse, quando João escreve a revelação final de Apocalipse, e encerra ali o ciclo dos apóstolos do Cordeiro. Então todas as revelações que nós temos no livro de Apocalipse, que até nós vemos tudo que está acontecendo, é uma verdade, está descrito no livro de Apocalipse. A nossa revelação do Evangelho vai até Apocalipse. Depois disso, foi nos dada a ordem de pregar esse Evangelho. Mas esse Evangelho, ele foi, irmão, através dos séculos, através dos milênios, ele foi se remontando com o sincretismo, com outras
crenças que foram acrescentadas ao Evangelho, e nós chegamos no Brasil, que é o que nos interessa aqui, o que nós vivemos hoje. Por exemplo, eu vim, e eu estou falando do meu testemunho particular, eu vim de uma crença em que nós podíamos falar com Deus e falar com os espíritos dos mortos. Eu vim, não vou pronunciar nome, mas eu vim dessa crença. E essa crença, ela também é um sincretismo das crenças do cristianismo e também da cultura africana, que trazia esse relacionamento espiritual com os mortos, que na verdade a palavra do Senhor diz, eu quero deixar bem claro, que ao homem foi dado o direito de viver uma vez só e depois ele não volta. Você entende? Mas essa cultura, esse entendimento, esse sincretismo desta religião que eu vivia, dizia para mim, preste bem atenção, era o que eu vivia com a minha família, que eu poderia ter e falar com Deus e utilizar as escrituras, e poderia falar com Deus e poderia falar com os meus entes queridos que já haviam partido. Hoje nós entendemos as escrituras, lemos o Evangelho segundo Jesus apóstolos, que na verdade ninguém pode se comunicar com aqueles que morreram, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram estão dormindo e aguardam a ressurreição, no qual a palavra do Senhor diz. Bom, mas eu estou falando de um testemunho meu particular. Então, por muito tempo na minha cabeça foi um grande rolo, uma grande confusão, porque esse cristianismo que eu aprendi, inclusive nós orávamos o Pai Nosso no começo, depois de uma certa hora, a pessoa que incorporava recebia, inclusive era parente, era uma coisa familiar, e aí ele recebia aquela entidade, e aquela entidade era um espírito iluminado, alguém que havia sido já aperfeiçoado. Então ele estava pronto para nos conduzir à luz também. E depois de uma certa hora daquele ritual, passado depois da meia-noite, então a mesma pessoa recebia um outro espírito. Esse era da parte das trevas, que ele vinha para realizar as obras de vingança, as obras de perseguição. E em tudo isso, nós tínhamos ali, estou falando da minha experiência particular, naquele altar, tínhamos uma imagem da Aparecida, que na verdade tinha outro nome, e era Iaçã, e na verdade, Deus, que também participava do mesmo ritual, ele tinha um outro nome que era Oxalá. Era um rolo muito grande, uma grande confusão, e eu dizia assim, poxa, se alguém que morreu veio e fala comigo, Deus está nesse negócio, porque é uma coisa espiritual. Estou falando da minha, eu não estou querendo fazer uma crítica, estou falando do sincretismo do que o Brasil, uma das particularidades do que o Brasil vive hoje, e é uma das crenças. Por exemplo, o cristianismo que nós vivemos no Brasil, ele acredita em coisas que foram uma junção. Por exemplo, irmão, o cristianismo, ele recebeu aqui no Brasil influência de superstição, né? Algumas superstições que tinham, né? Recebeu também lendas regionais, por exemplo, como pescar uma imagem, pescadores pescaram uma imagem, e esta imagem passa a ser depois, né, cultuada. Isso é uma lenda, na verdade. E aí os pescadores pescam essa imagem. Temos lendas indígenas, temos lendas afro-brasileiras, né, que foram incorporadas no cristianismo brasileiro, que também chegou com a presença dos portugueses, que trouxeram um cristianismo sob influência grega e romana, trazendo inclusive a adoração de ídolos. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós vivemos esse sincretismo brasileiro, que era tudo que eu vivia, e eu acredito que muitos de nós vivíamos, e havia uma grande confusão, porque nós acreditávamos
que tinha tudo a ver com o evangelho que Cristo pregou na igreja primitiva. E aí, meu irmão, falar nesse assunto vai tocar também em assuntos que nós recebemos da nossa família cultural e também o que nós aprendemos, né, com os nossos pais. Mas o que nós estamos falando nessa noite é que em meio a tudo isso que eu te falei, nós recebemos a palavra do evangelho, que não tem nada a ver com isso, com todas essas misturas, esse sincretismo. E hoje é até bonito falar assim, ó, eu faço parte, eu creio no sincretismo, eu acredito em tudo, em Deus, em todas as... É bonito falar esse discurso, mas o que a palavra de Deus diz sobre tudo isso que eu estou te falando? Estou te falando aqui coisas que eu vivi, coisas que você viu no Brasil. Por exemplo, hoje você vai pregar o evangelho para uma pessoa, ela fala, não, mas eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas eu também creio que eu posso, através de outras entidades, ou através de outro caminho, chegar a Deus, né? E tudo isso é sincretismo, é tudo uma grande confusão. Mas o que o evangelho diz isso, e eu quero ler com você agora sim, um texto de Gálatas 1:8. Nós temos grande dificuldade, irmãos, de pregar a palavra do Senhor, porque quando nós falamos do evangelho, as pessoas associam tudo isso ao evangelho e diz assim, eu creio em Jesus, mas eu creio em tudo isso, inclusive eu creio em alguns outros rituais. Mas o que a palavra de Deus, e agora nós estamos falando do evangelho, que vai, amém, irmão, do livro de Gênesis até Apocalipse, o evangelho que conta de Cristo e a obra do Espírito Santo, que termina em Apocalipse. Mas veja bem o que o apóstolo Paulo diz de tudo isso. E, irmão, nós estamos falando nisso porque hoje nós estamos vivendo uma grande guerra ideológica, né? Ideologia de ideias, né? As pessoas lutam pelas suas ideias, pelos seus ideais. E nós temos visto nesses dias, né, a nossa fé chegar nos altos tribunais do Brasil, né? E nós vemos magistrados, um lutando pela defesa da fé e outro, lógico que nós vivemos esse momento, nós sabemos que é importante o distanciamento, todas as regras, os protocolos, mas nós sabemos também que existem forças por trás de tudo isso. Estou falando com vocês, irmãos, que é uma coisa que tem se debatido, falado há muito tempo, porque assim como no Egito, Israel começou a crescer ali no Egito, o povo de Deus começou a crescer, e eles conseguiram pelo número um grande poder. Faraó observou que eles cresceram demais e disse assim, nós precisamos impedir o crescimento deles, vamos escravizar ele. Assim também hoje, por exemplo, no Brasil, nós alcançamos, nós, cristãos, servos de Deus, alcançamos uma grande vitória, que é eleger um presidente que fala a nossa língua. E isso incomodou, né, e tem incomodado. Lógico que nós estamos vivendo um momento ímpar de saúde, dessa pandemia, mas em tudo isso nós temos também lutado com essas forças diabólicas que querem impedir também, inclusive, de nós nos reunirmos como igreja. Lógico, teve esse distanciamento, tudo, mas veja bem, nós temos todos os protocolos e há uma guerra agora, porque está acontecendo o seguinte, nos altos escalões diz assim, olha, não é tão importante a igreja se reunir e não tem todo esse peso para fazer todo esse barulho, vão ficar quietinho na casa, sendo que nós sabemos que é importante estar aqui como igreja, orar, clamar a Deus, e a nossa fé, nós acreditamos que a nossa salvação vem pela nossa fé, amém? Então nós estamos vivendo esse momento, essa guerra de ideologias, de ideias. E aí, inclusive, eu vi até essa semana uma notícia, eu até gosto de comentar com os irmãos, que são família, nós somos família de Cristo, corpo de Cristo, que em um certo lugar do Amazonas, um vereador resolveu utilizar uma lei para que tenha pelo menos uma Bíblia dentro de todas as bibliotecas nas escolas e em todas as bibliotecas públicas. E foi decidido pelo alto escalão
que isso também não era importante, porque o governo é laico e não pode se envolver em assuntos religiosos, não pode se envolver, né? Em assuntos religiosos, nem para colocar a Bíblia. Então quer dizer que nós entendemos também que essas autoridades, elas também, vamos dizer assim, não têm o entendimento da palavra de Deus, nem temem a Deus, a ponto de achar que a Bíblia se encaixa em um livro de biblioteca. Não é um livro comum, ela é a palavra de Deus, ela é a presença de Deus, porque Jesus é o verbo vivo. Nós acreditamos nisso, e quando nós ouvimos notícias desse tipo, nós nos sentimos indignados, e também queremos então entender algumas coisas que estão acontecendo, né, no Brasil. Então nós devemos orar. Inclusive nós estamos fazendo um jejum nacional lá atrás. Olha, preste bem atenção lá. Entramos em um jejum nacional para que o nosso país seja liberto de linhas de pensamentos que estão, irmãos, sim, prejudicando a igreja. E politicamente nós sabemos que a igreja começou a incomodar, porque a igreja cresceu demais. Senão não teríamos colocado um presidente que fala a nossa língua, amém? Então vamos voltar, né? Estamos falando um pouco das ideologias. E, irmão, no Brasil, pregar a palavra de Deus, nós temos que enfrentar essa dificuldade, que é enfrentar um sincretismo, uma crença misturada com o cristianismo, que no fim fica difícil dizer para a pessoa: não, você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você precisa crer em toda a verdade e no evangelho que é trazido. Por exemplo, olha o que Paulo diz em Gálatas 1:8: mas ainda que nós mesmos, os apóstolos do Cordeiro, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além desse que anunciamos, seja anátema, seja maldição. Então espera aí, vamos entender a palavra de Deus. Então qualquer evangelho modificado, turbinado ou customizado, que é um evangelho que não é o evangelho que os apóstolos pregavam, qualquer fora, é lógico, irmão, que tinha a cultura judaica, porque nós dizemos de uma crença, cultura judaica, né? Cristã, mas os princípios de moralidade, de família, de amor, de ajuda ao próximo é universal, não tem cultura, né? Nós estamos pregando o evangelho que Jesus pregava, os apóstolos pregavam, que fala sobre salvação. E esse evangelho tem sido pregado há 2000 anos, perseguido há 2000 anos. Esse evangelho diz assim, que nós não podemos ser salvos pelas obras. Você pode fazer o que você quiser, dar até o seu corpo para ser queimado, vender tudo que você tem, dar para os pobres. Isso não te garante a salvação, porque isso é uma obrigação de quem é servo de Deus, crê em Deus, fazer o bem, fazer as boas obras. Mas isso não salva ninguém, porque nós somos salvos por crer que Jesus é o Messias e que Ele veio perdoar os nossos pecados, e porque Ele perdoou os nossos pecados, nós somos livres do pecado. Diga glória a Deus. Essa é a linha que nós seguimos. Depois que nós somos livres do pecado, nós vivemos uma vida pautada na palavra de Deus, na vontade de Deus. Se nós pecamos, roubamos, mentimos ou prostituímos, agora que nascemos de novo, nós não podemos mais viver nesse estilo de vida. É lógico que nós vamos errar, vamos pecar. E eu até falava com uma pessoa esses dias, e a pessoa dizia: você acha que depois que eu pular na água eu vou melhorar? Porque depois que eu pular na água eu vou continuar odiando as pessoas, vou continuar mentindo, porque nós somos assim. O ser humano mente, ele tem ódio, é verdade. Mas nós acreditamos que depois que nós descemos a água do batismo, através do conhecimento da palavra de Deus, nós somos limpos, e agora o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, se nós odiávamos agora, depois que nós temos entendimento, fomos lavados pelo sangue de Jesus, vão vir situações para que nós também venhamos odiar pessoas, mas agora nós lutamos contra esses sentimentos, não aceitamos na nossa vida. Você entende? Então é possível viver uma vida transformada assim, através da leitura, meditação da palavra, e vivendo o evangelho, e viver da maneira que Jesus falou. Mas para as pessoas que não têm uma mente espiritual, isso é impossível. Então pregar o evangelho no Brasil é muito difícil também, como todo mundo, porque nós temos que enfrentar essa cultura, esse sincretismo que diz assim: não, eu faço boas obras, creio em Jesus, eu estou salvo. Mas hoje nós precisamos falar. A palavra do Senhor diz assim, ó. Eu quero que você leia então. Gálatas diz então que mesmo que venha um anjo do céu,
ou outro evangelho se acrescentado a esse que foi ensinado para nós, nós não devemos receber. Não devemos receber. Para nós a revelação da palavra terminou quando Apocalipse, no livro de João, Apocalipse, João revela as coisas que aconteceriam no tempo do fim, e o livro de Apocalipse diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, entendem e guardam as profecias dessa lei, porque é o que vai acontecer e o que está acontecendo. Então, hoje nós estamos falando, igreja do Senhor, estamos tendo a oportunidade de nos reunir, você aí, aqui no templo, pouquíssimas pessoas estão aqui, né, com a gente, né, aqueles que trabalham aqui, tem alguns. Então nós estamos aqui, mas nós estamos pregando o evangelho, esse evangelho que não pode ser alterado. E o que nós estamos dizendo é que nós estamos tendo lutas ideológicas nesses dias. O que eu quero dizer para você, querido irmão, é que daqui para frente a igreja vai ter que ler muito, orar muito, vai ter que lutar muito pelos seus direitos, vai ter que, irmão, lutar, orar de todas as maneiras, mas acima de tudo, não deixar o evangelho ser contaminado com qualquer coisa que virá pela frente, né? Por exemplo, hoje nós temos, né, o evangelho da graça que pega a graça, mas uma graça desequilibrada, desacervada, um evangelho que a pessoa pode estar na igreja, tomar santa ceia, e ela pode ter a sua vida livre para fora da igreja. Ela pode ter amante, ela pode ir para a noitada, ela pode fazer o que ela quiser, e ela é salva. Sendo que a palavra do Senhor diz, olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 4, depois que nós aceitamos Jesus, meu irmão, a salvação é de graça, mas depois nós vamos ter que lutar para nos manter na vida reta e santa. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, eu gostaria que você escrevesse, anotasse, diz assim: combati um bom combate. Isso aí a gente lê muito enquanto nós vamos fazer as despedidas fúnebres, em que os irmãos encerram a carreira. Olha o que Paulo diz. Estamos hoje falando para a igreja que a igreja precisa tomar cuidado, que daqui para frente vão aparecer muitos tipos de igreja, muitos tipos de evangelho. Assim como no Brasil já existe um sincretismo, acontecerá um sincretismo futuro que vai acrescentar o santo ao profano e também a vida da igreja a uma vida de promiscuidade. Então vamos lá, o que diz 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreve o seguinte, uma carta de recomendação às igrejas, 2 Timóteo aqui, a carta de Timóteo, combati um bom combate, terminei a minha corrida, guardei a minha fé. Em Timóteo fala da despedida de Paulo, né? Falando do apóstolo Paulo. E o que Paulo diz, combati um bom combate, terminei a minha corrida nessa vida e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam e amam a sua vinda. Diga glória a Deus. Nesse texto, irmão, diz assim: combati um bom combate. Quero que você entenda o que é esse combate. Paulo também diz assim, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Depois que nós aceitamos Jesus, nós vamos ter uma luta contra a nossa carne por toda a nossa vida. Nós vamos ter uma luta contra o nosso coração. Nós vamos ter uma luta contra o desejo da nossa carne. Mas a palavra do Senhor diz aqui, combati um bom combate. E esse é o combate que nós vamos ter que combater. Igreja do Senhor, nós estamos combatendo a igreja, um combate esses dias aí, contra tudo isso que nós estamos dizendo. Nós estamos gritando para o mundo que a nossa fé é importante, que nós queremos estar buscando a Deus, porque nós sabemos que se buscarmos a Deus, o que diz 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu sararei a sua terra. Nós lutamos por isso, mas as pessoas que não dão muito valor à fé, acreditam que não tem importância. Então nós já começamos uma luta, irmão. Uma luta da nossa ideologia, que nós acreditamos que Deus é o Senhor e que Ele é poderoso para nos salvar, como diz Romanos 1, e salvar todo aquele que nele crê. Vamos ler mais uma passagem da palavra do Senhor? João 1, 11, Evangelho de João 1,
de 11 a 13. Ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. João 1, 11 a 13. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, que ele é o Messias, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem de homem nenhum, nem da vontade de homem, mas da de Deus. Diga glória a Deus. Aqui fala o seguinte, irmão, que nós nascemos da vontade de Deus. Então a vontade de Deus em nós é o que nos mantém na vida de Cristo, realizarmos a vontade de Deus. Olha o que diz Hebreus 12, 14. Hebreus 12, versículo 14. Nós estamos falando do evangelho puro, pregado pela igreja primitiva, que foi pregada pelos apóstolos, que a igreja viveu até 300 anos enquanto era perseguida. Ela não tinha direito também de se reunir, nem de se ajuntar, mas em 300 anos a igreja pregou a palavra escondida, dentro de cavernas. E eu creio que nós estamos vivendo mais ou menos assim, né? Quase que temos que esconder dentro da caverna para pregar e para falar das coisas de Deus, né? Mas eles viveram esse evangelho, irmão, o evangelho da vida nova, o evangelho que você nasce de novo e você não pode ter agora mais, irmão, comportamentos que nós tínhamos antes. Por exemplo, nós temos conceitos hoje liberais, por exemplo, que ninguém é de ninguém. Você pode se relacionar com quem você quiser, quantas vezes que você quiser, isso não vai ser reprovado por ninguém, nem pelas autoridades, né? Mas a palavra do Senhor diz que é melhor casar do que abrasar-se. Então cada homem tem a sua mulher, e aí então tem a sua família, e aí vemos o princípio de Deus da família sagrado. É um princípio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela assim, como está dizendo para você, em 300 anos foram perseguidos e pregaram esse evangelho. Depois, escute bem, depois o evangelho não sofreu mais perseguição, mas começou a sofrer a perseguição do sincretismo. Começou a ser um evangelho emendado, montado, reestruturado, até chegar no Brasil, né? E tudo isso que nós estamos falando hoje. Que o evangelho fala de você nascer de novo, viver uma vida de retidão, de santidade. Olha o que diz Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz para com todos, tenha uma vida de paz, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? O que quer dizer isso? Nós temos que ter uma vida de paz. Temos que ajudar, porque nós já lemos esse versículo, nós somos chamados para boas obras. Inclusive a nossa igreja, as igrejas evangélicas por aí, fazem trabalho social. Nós entregamos cesta básica, nós atendemos as viúvas, nós atendemos os necessitados, nós fazemos. É que nós não gostamos de ficar falando, não gostamos de ficar colocando na mídia isso daí, né? Mas fazemos as obras. Mas pessoas, elas acham que fazem boas obras, estão bem com Deus, e é o que precisa. E se morrer hoje, elas fizeram boas obras, está tudo resolvido. O evangelho diz que não, que o homem será salvo mediante a sua fé, em crer que Cristo Jesus é o Senhor, que perdoa os pecados, e então o homem deve viver uma vida nova. E se ele não viver essa vida nova, não adianta. Por exemplo, existe um sincretismo no Brasil, eu vou falando e vou me lembrando. Por exemplo, existe um sincretismo no Brasil, que acredita que mesmo que depois que a pessoa morra, você pode pagar penitência para ela e tirar ela das regiões da morte, ou tirar ela do purgatório, por exemplo, e transferi-la para a salvação. Isso também veio de um sincretismo, né? Que não é o evangelho. Ah, pastor, agora você está falando contra uma religião. Eu não estou falando contra ninguém. Eu estou falando da palavra que creio e pregamos, e foi pregada pelos apóstolos, foi pregada pela igreja primitiva. É o evangelho. Não é o evangelho sincretizado que se vive no Brasil.
O evangelho, por exemplo, que você, né, faz benzedura, por exemplo, né? E aí vai, como eu te falei do meu testemunho. Então a palavra também diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Igreja, nós somos a voz que fala, os conservadores da palavra. Nós somos aqueles que conservam a palavra, que mantêm a palavra. Muitos foram mortos através dos séculos, os profetas foram mortos, os reformadores foram perseguidos. Nós vamos ser perseguidos por falar esta palavra que temos o direito de falar ainda. Que o evangelho não pode ser sincretizado. O evangelho de Cristo vai até Apocalipse, e as revelações do Apocalipse, e é o evangelho que Jesus é o Senhor, Ele veio para perdoar pecados. Glória a Deus. É um assunto bem, irmão, complexo. É um assunto que forma um rolo muito grande na cabeça de muita gente, principalmente das pessoas de mais idade, porque elas já vêm de um entendimento da Bíblia, que foram passadas das tradições, de pai para mãe, e quando você tenta falar alguma coisa do Evangelho, é complicado de entender. Mas aí eu acredito na palavra de Deus, quando diz o seguinte: que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, porque as gerações 40, 50, 60 anos atrás, irmão, o evangelho que eles receberam foi esse evangelho misturado, sincretizado, né? Então, porque creem em Jesus ainda na sua meninice, no seu entendimento pequeno, eles creram que Jesus é o Senhor, amaram a Deus, temeram a Deus, ainda que uma confusão de tantas coisas misturadas no meio. Eu acredito que esse versículo vale quando diz que o Senhor não leva em consideração o tempo, né? A ignorância. Mas nós, escute aqui, nova geração que gosta de estudar, tem internet, que tem a Bíblia, que tem vários livros, a nós não vai ser concedido o perdão, porque nós sabemos ler, sabemos escrever, nós entendemos os livros, nós entendemos, e hoje há muito conhecimento, historiadores, tudo. A nós não vai ser dado direito, vai ser sim, ter que ser feita uma escolha. Conhecemos o evangelho verdadeiro que veio dos apóstolos e foi entregue a nós. Entendemos o que quer dizer sincretismo e toda essa bagunça que veio de uma multidão de culturas e crenças. Mas a nós, irmão, não foi dado mais o direito de perdão, porque nós recebemos entendimento do evangelho. Entendemos que se você crer e for batizado, será salvo. Entendemos que se você nasceu de novo, você não pode mais ter uma vida de prostituição, uma vida, se você quer, por exemplo, vamos falar a verdade, se você quer ter relacionamento, você tem necessidades físicas, fisiológicas, necessidades humanas, básicas, você precisa casar. E qualquer relacionamento fora do relacionamento padrão de Deus, que Deus formou para a constituição de família, é pecado. E aí na tua cabeça já começa a vir um monte de coisa aí, que nós estamos sabendo que vem, né? Mas, irmão, nós temos que falar da verdade. Porque, irmão, preste bem atenção, estou vendo, vou acabar agora. Depois dessa pandemia, tantas coisas, muitas coisas vão mudar. Eu creio que a igreja está se tornando mais forte do que nunca, mais entendida do que nunca, mais sábia do que nunca, e com uma visão mais ampla do que nunca. Mas se prepare pelo que vem pela frente. O livro de Apocalipse diz, descrevendo as 7 igrejas do final dos tempos também, de Apocalipse, diz que haveria uma doutrina chamada doutrina dos Nicolaítas, repreendida em praticamente todas as igrejas do livro de Apocalipse. É a doutrina que permitia que as pessoas tivessem uma vida dentro da igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, você sabe o que eu estou falando. E tivesse uma vida de liberdade sexual. Isso é repreendido no livro de Apocalipse. Se você quiser, leia. Então, a doutrina de Nicolaíta não pode existir. Mas escute agora, daqui para frente vão surgir igrejas com a tal da graça, que na verdade se tornou uma desgraça, uma interpretação maluca da graça, em que você pode pecar e Deus vai te perdoar sempre, e você pode continuar pecando sempre, e você vai estar bem com Deus. Não,
O pecado precisa ser, vou repetir, um acidente na vida de quem nasceu de novo. Estou falando com cristãos, crentes que creem em Jesus e crê no evangelho que foi pregado. Deus abençoe os irmãos, proteja a mente dos irmãos, proteja a família dos irmãos, proteja a igreja dos irmãos, que você pregue o evangelho da igreja primitiva, o evangelho de Cristo, o evangelho dos apóstolos, que você santifique a sua vida, que você ensine os seus filhos o caminho do Senhor, que você ame a palavra de Deus que está começando a ser desprezada no nosso país, dos mais altos escalões está sendo desprezo, a descrença. Então nós vamos ter muitas lutas ideológicas daqui para frente, mas eu acredito que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando o mundo se tornar insuportável, Jesus vem nos buscar a igreja. Diga glória a Deus. Você está esperando a volta de Cristo? Está esperando o arrebatamento? Você não está se conformando com o momento que nós estamos vivendo hoje? Você está fazendo parte do jejum de 21 dias? Faça parte com a gente. Vamos jejuar, orar, para que a igreja volte a ter a unidade e a vida que precisa ter. Porque a palavra do Senhor, quero encerrar dizendo o seguinte: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Vou dizer de novo: bem-aventurada é a nação que tem um presidente crente, que tem um povo crente. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Irmão, vamos lutar em oração, em jejum. Vamos defender a nossa ideologia de cristãos, amém? Irmão, não vamos aceitar sincretismo no nosso evangelho, nem nas nossas igrejas. Nós vamos ter nas nossas igrejas o evangelho pregado por Jesus, pelos seus discípulos, e vamos viver e vamos conservar a palavra do Senhor. Vamos orar? Aqui tem pedidos de oração, o nosso Lemão Sanches, irmão, Lemão, Deus abençoe o Lemão Sanches, nosso vice-prefeito, a nossa prefeita Graça. Logo que eu quero comentar um negócio aqui, já com os nossos irmãos. Quando eu ouvi assim nos carros o ano da graça, eu falei: meu Deus, será que está falando da graça de Jesus, que fala a palavra de Deus? Ou da Dona Graça? Mas hoje eu vi que foi tudo uma junção. E para nós é o ano da graça, de todos os sentidos, amém? Inclusive nós estamos orando pela nossa prefeita, sempre tem sido bênção, tem sido ajudadora da nossa igreja e da igreja evangélica. Eu quero agradecer, os irmãos católicos também sabem disso. Nós estamos vivendo esse momento complicado, mas eu tenho certeza que da parte do Lebão e da Dona Graça, eles sempre nos ajudaram, sempre vão nos ajudar, e vai ser uma bênção esse posicionamento que nós vamos ter daqui para frente. Deus abençoe o governo da Dona Graça Lebão. Agradecemos aqui pede a oração, está pedindo oração, o Lemão está pedindo oração, é a Marta Macedo, a sua família, a Maria Bergamin e família, e muitos outros irmãos. Vamos orar agora? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esta noite que a igreja está unida online, Senhor. Sim, estamos unidos, Pai, em uma oração. Estamos unidos nessa momento de oração pela palavra, unidos pelo entendimento do evangelho de Jesus, dos apóstolos, o evangelho da verdade que salva, da salvação. Nós estamos unidos, Senhor, nesse momento para pedir que o Senhor abençoe o jejum que nós estamos fazendo, junto com os nossos irmãos da Quadrangular e o Brasil inteiro. Estamos fazendo esse jejum, Senhor, e a palavra do Senhor diz que tem coisas que só vão sair, castas de demônios, coisas malignas só vão sair quando a igreja orar e jejuar. Foi o que Jesus disse: tem coisas que vai ser preciso a igreja jejuar. Nós estamos jejuando. Pai, abençoa essa semana, que seja uma semana de extraordinária recuperação da saúde no Brasil e no mundo. Que seja uma semana extraordinária da recuperação financeira e econômica no Brasil. Que seja uma recuperação, Pai, política no Brasil. Que haja entendimento, Senhor, que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Porque nós estamos unidos como igreja. A igreja permanece mais forte a caminho do céu. Pai, eu te agradeço pela tua palavra,
que nós falamos nessa noite, pelo entendimento da tua palavra, pelo entendimento, Pai, que tira dúvidas do nosso coração. E também te louvamos, Pai, porque a tua palavra diz que o meu povo sofre porque falta entendimento. E nós estamos lutando, Pai, para que a igreja tenha um entendimento completo da tua palavra, do teu evangelho, porque a tua palavra também nos diz: vocês são limpos, vós sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja do Senhor, e que seja uma semana de grande vitória. Estenda a sua mão, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém?